Desvendando o reino de Satanás. Verdades reveladas por Jesus. A realidade oculta do reino de Satanás é um tema que instiga e alarma muitos. Segundo a Bíblia, existe um reino espiritual maligno, habilmente ocultado aos olhos humanos, mas real e ativo. Este reino é governado por Satanás, um ser que se rebelou contra Deus e agora busca corromper a criação. A existência desse reino espiritual maligno é amplamente documentada nas Escrituras Sagradas. Desde o início, a Bíblia alerta sobre a presença e a influência dessas forças espirituais do mal, que operam no mundo com o objetivo de desviar a humanidade do caminho de Deus e da verdade. Um dos primeiros fatos revelados por Jesus sobre esse reino foi a sua unidade. Apesar das diferentes manifestações de mal, os demônios operam sob uma unidade de propósito e comando. Esta unidade é essencial para a força e a eficácia de Satanás em sua oposição a Deus. A importância dessa unidade entre os demônios é crucial para a força de Satanás. Sem essa coesão, seu reino não teria o poder e a capacidade de influenciar e afetar o mundo físico e espiritual de maneira tão significativa. É essa unidade que permite que o mal se propague com eficácia. O segundo fato crucial revelado por Jesus é a estratégia de oposição ao reino de Deus. Satanás e seus demônios não são apenas entidades desordenadas de mal. Eles têm uma estratégia clara e coordenada para confrontar e tentar derrubar os propósitos divinos. Esta estratégia é meticulosamente planejada e executada contra os filhos de Deus. Ao revelar a estratégia de oposição ao reino de Deus, Jesus desmascarou não apenas as táticas de Satanás, mas também a sua natureza astuta e enganadora. Através do seu ministério, Jesus evidenciou como o inimigo opera na sombra, buscando sempre distorcer a verdade para afastar as almas da luz divina. Confrontando diretamente os demônios, Jesus nos deixou exemplos marcantes de sua autoridade sobre as forças das trevas. Cada expulsão de demônios era uma demonstração do poder do reino de Deus em ação, reafirmando a esperança na libertação do mal e na restauração da criação. Essas ações de Jesus não apenas mostravam seu poder, mas também tinham um profundo significado espiritual. Elas revelavam que, apesar das aparências, o reino de Satanás está destinado à derrota. Essa certeza traz esperança e fortalece a fé dos crentes diante das adversidades. A influência do reino de Satanás no mundo atual é evidente nas diversas formas de maldade e injustiça. Contudo, a mensagem de Jesus nos lembra que, apesar do poder temporário das trevas, a luz prevalecerá. Sua vitória sobre o mal é a garantia da nossa redenção. A batalha espiritual entre luz e trevas é uma realidade constante, mas não estamos desamparados. A oração se destaca como uma poderosa arma contra o reino de Satanás. Através dela, estreitamos nossa conexão com Deus, fortalecendo-nos espiritualmente para resistir às tentações e ciladas do inimigo. A oração é uma ferramenta poderosa no combate ao reino de Satanás. Por meio dela, conectamos nosso espírito com o divino, buscando força e proteção contra as adversidades espirituais. É um recurso vital para manter a fé e a esperança em momentos de tentação e conflito espiritual. A armadura de Deus, conforme descrita na Bíblia, serve como defesa contra as ciladas do diabo. Cada peça simboliza uma virtude cristã essencial, como a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, que juntas formam um escudo impenetrável contra o mal. O arrependimento e a conversão são passos cruciais para se libertar do poder de Satanás. Mudar de caminho e buscar uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo é o início da jornada rumo à liberdade espiritual. Este processo de transformação interna é fundamental para se afastar das trevas. A Igreja desempenha um papel vital na luta contra o reino das trevas. Ela serve como um farol de luz, oferecendo orientação, apoio e comunhão para aqueles que buscam resistir às influências malignas.
Juntos, os membros da igreja fortalecem-se mutuamente na batalha espiritual, unidos pela fé em Cristo. A promessa de vitória sobre Satanás através de Jesus Cristo é a esperança que sustenta os fiéis. A morte e ressurreição de Jesus selaram o destino do mal, garantindo a redenção e a salvação para todos que nele creem. Essa certeza nos dá força para enfrentar as adversidades com coragem e perseverança. A missão de Jesus de destruir as obras do diabo é um dos pilares da fé cristã. Ele veio ao mundo não apenas para ensinar e curar, mas para libertar a humanidade do jugo do mal. Através de seus milagres, ensinamentos e, finalmente, sua morte e ressurreição, Jesus demonstrou seu poder sobre as forças das trevas, oferecendo esperança e salvação para todos. Os enganos e mentiras propagados por Satanás têm enredado muitos ao longo da história. Este adversário é mestre em distorcer a verdade, buscando desviar as almas de seu propósito divino. Contudo, a luz da verdade de Cristo revela essas mentiras, guiando os perdidos de volta ao caminho da retidão. Reconhecer a influência de Satanás na sociedade é crucial para resistir às suas ciladas. Ele opera sutilmente através de sistemas e estruturas, promovendo a injustiça, o ódio e a desunião. No entanto, os ensinamentos de Jesus oferecem as ferramentas necessárias para discernir e combatê-lo, promovendo a paz e a justiça. A libertação do poder de Satanás é uma promessa central do Evangelho. Jesus, com sua obra redentora na cruz, quebrou as cadeias do pecado e da morte, garantindo a libertação para todos que nele creem. Esta boa nova é a base da fé cristã, um convite para todos experimentarem a verdadeira liberdade em Cristo. O julgamento final de Satanás, conforme revelado nas Escrituras, é uma garantia de justiça divina. Este evento futuro não apenas selará o destino de Satanás, mas também restaurará a ordem e a paz. Tal promessa incentiva os fiéis a perseverarem na fé, antecipando o dia em que o mal será definitivamente derrotado. A esperança cristã na derrota definitiva do mal é um farol de luz em meio às trevas do mundo. Ela se baseia na promessa divina de que, no final, o bem triunfará sobre o mal, oferecendo paz e restauração a todos que creem. Esta esperança nos motiva a perseverar, mesmo quando confrontados com as adversidades da vida. O impacto do reino de Satanás nas relações humanas é evidente na discórdia e no desamor que presenciamos diariamente. No entanto, ao resistirmos às suas promessas vazias e tentações, fortalecemos nossos laços de amor e comunhão. É na união e no apoio mútuo que encontramos força para superar as influências malignas. A verdadeira liberdade encontrada em Cristo é um tesouro inestimável. Longe do domínio de Satanás, somos libertos das cadeias do pecado e do desespero. Em Cristo, encontramos um refúgio seguro, uma fonte de paz e alegria que transcende as circunstâncias do mundo ao nosso redor. O papel da fé na superação das tentações de Satanás é crucial. É pela fé que nos agarramos às promessas de Deus, resistindo às seduções e mentiras do inimigo. A fé nos fortalece e nos guia através das provações, mantendo nossos olhos fixos na vitória final prometida. A revelação bíblica sobre o destino final de Satanás nos oferece uma perspectiva de esperança e justiça. Saber que o mal será definitivamente derrotado e que haverá um julgamento justo para todos, incentiva-nos a viver de acordo com os princípios divinos, buscando a santidade e a verdade em todas as nossas ações. A revelação bíblica sobre o destino final de Satanás é um tema que empodera e traz esperança. As Escrituras nos asseguram que, apesar do poder temporário exercido por Satanás, seu fim está selado. Este conhecimento fortalece a fé dos crentes, garantindo que a luta espiritual não é em vão. A importância do discernimento espiritual na identificação da ação de Satanás é crucial na vida do crente. O discernimento, um dom dado por Deus, permite que os fiéis reconheçam e resistam às sutilezas das tentações e enganos de Satanás. Isso os mantém firmes na fé e protegidos contra o mal.
A soberania de Deus sobre o reino de Satanás é um pilar fundamental da fé cristã. A Bíblia nos ensina que, apesar das aparências, Deus mantém o controle absoluto sobre o universo. Esta verdade oferece conforto e segurança a AOS crentes, sabendo que nada acontece sem a permissão divina. O reino de Deus, como antítese ao reino das trevas, representa luz, amor e justiça. Os ensinamentos de Jesus Cristo e sua vida exemplar mostram o caminho para a verdadeira liberdade e salvação. A adesão a esse reino traz transformação de vidas e esperança para um mundo melhor. A transformação de vidas através do poder de Jesus Cristo é um testemunho da vitória sobre o reino de Satanás. Histórias de conversão e libertação demonstram o poder do Evangelho em mudar o coração humano, quebrando as cadeias do pecado e inaugurando uma nova vida em Cristo. Testemunhos de libertação do poder de Satanás são fontes de inspiração e esperança, mostrando o poder transformador do amor de Cristo. Cada história é um lembrete vívido de que, independentemente das profundezas da desesperança, a luz de Jesus pode restaurar e renovar completamente uma vida. O crescimento espiritual é fundamental na defesa contra as influências malignas. À medida que nos aprofundamos na compreensão da Palavra de Deus e fortalecemos nossa relação com Ele, nos tornamos menos suscetíveis a AOS ataques e mentiras de Satanás. Esse processo de amadurecimento espiritual é uma armadura inabalável contra o mal. A influência demoníaca pode ser sutil, infiltrando-se em aspectos cotidianos da vida. Estar ciente e vigilante é crucial. A proteção vem através da oração, do jejum e da comunhão constante com Deus. Reconhecer a necessidade de se proteger espiritualmente é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. A palavra de Deus é uma espada afiada na batalha espiritual, capaz de cortar as mentiras e enganos. A Bíblia não é apenas um livro, é uma fonte de poder, encorajamento e direção. Mergulhar nas Escrituras é equipar-se para enfrentar e vencer as adversidades espirituais com autoridade. O engajamento da comunidade cristã na guerra contra Satanás é indispensável. Unidos, os crentes formam um exército poderoso, apoiando uns aos outros em oração e ação. Esta unidade fortalece a Igreja, tornando-a um farol de luz em meio às trevas e demonstra o poder coletivo da fé em Cristo. A escolha entre Cristo e Satanás não se limita a uma decisão terrena. Ela carrega consequências eternas. Optar por Cristo é abraçar a vida eterna, ao passo que seguir o caminho de Satanás conduz a um destino de separação eterna de Deus. Essa decisão define nosso futuro além da vida terrena. O sofrimento e o mal no mundo frequentemente questionam nossa fé, mas, sob a perspectiva cristã, eles são vistos como consequências da queda do homem e da influência de Satanás. Contudo, Deus utiliza até mesmo as adversidades para moldar nosso caráter, ensinando-nos a confiar nele acima de todas as coisas. O amor de Deus é a nossa maior arma contra o ódio propagado por Satanás. Esse amor, manifestado plenamente na cruz, oferece redenção e esperança, independentemente das circunstâncias. Ele nos capacita a superar o mal com o bem, refletindo a luz de Cristo em um mundo marcado pelas trevas. A redenção da criação da corrupção do mal é uma promessa poderosa. Deus não apenas nos resgata do poder de Satanás, mas está ativamente restaurando toda a criação para seu estado original de perfeição. Esse processo culminará na nova criação, onde o mal não terá lugar. Viver em vitória sobre o reino de Satanás é possível através de Cristo. Essa vitória não significa a ausência de lutas, mas a certeza de que, em Cristo, temos o poder de superar as táticas e as tentações de Satanás. A vida cristã, portanto, é marcada pela esperança e pela constante transformação rumo à imagem de Cristo.